Agora eu gostaria de chamar o senhor querido Leonardo, a Tamires e o Ailton, que vão conduzir tudo isso aqui. Vou passar o bastão para o Léo. Boa sorte, arrasem. Sentem aqui. Precisa do passador? Não, né? Não precisa não, né? Vou colocar na mesa aqui. É bom que eu vou ficar no meio hoje, porque o Pedro sempre fala que gosta de ficar aqui, porque é o melhor lado dele, né? Como eu não tenho o melhor lado, então ficar no meio é mais interessante. Bom dia a todos. Estão todos bem? Todos tranquilos? Tamires, tá bem? Tudo bem. Bom dia, gente. Ailton, tá bem? Tudo bem, bom dia, gente. Vocês estão nervosos ou só eu? Muito. Ah, então tá bom. Então, quando tem mais gente nervosa junto, a gente fica tranquilo. Eu acho que o Ailton não tem como ficar nervoso, né? Tá sempre nessa serenidade. Bom, de primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que o Pedro deu para conduzir o Talks com vocês. E fiquei muito feliz de saber que a minha primeira oportunidade aqui no GEV seria com vocês dois. Pessoas que eu conheci aqui dentro, que eu admiro. Não preciso nem falar dos produtos de vocês, né? As melhores cocadas, balas baianas, coquinho que existe no Brasil. E para a gente começar o nosso bate-papo de fato, eu quero saber, antes da Amo Cocada, quero conhecer a história de vocês e acredito que o pessoal também, quem tá aqui presente, quem tá assistindo no YouTube, tenho certeza que as pessoas têm curiosidade de saber um pouco da história de vocês. Começando pelas damas, primeiro. Quem era a pequena Tamires? Da onde que você veio? Como é que foi sua infância? O que que te trouxe até aqui para você se transformar nessa mulher hoje empreendedora, vendedora que você é, colhendo todos esses resultados? Bom, meu nome é Tamires. Eu sou do interior da Bahia, um lugar chamado Senhor do Bonfim. Não sei se vocês já ouviram falar. E como que eu posso dizer? Eu, uma menina, eu sempre gostei de brincar, que era maravilhoso, né? E também, já adolescente, eu comecei a fazer unha. Comecei a fazer ser manicure com meus 14 anos. E aí me casei, né? Me casei com 16 anos, novinha. E nesse decorrer do tempo, felizmente não deu certo. Eu digo infelizmente porque eu tive um momento infeliz. Eu só tô aqui por conta do infarto. Por isso que eu tô dizendo infelizmente. E aí o meu irmão mora aqui há 10 anos. E aí ele disse, então eles vêm me visitar, porque aqui é muito, muito frio e é bom pro coração. É frio, é bom pro coração. E aí eu vim, chegando aqui, já tinha mais ou menos há 2 anos que estava separada, conheci a Sabenço. Ele é muito legal, gente, quem conhece só isso, ele é muito legal. E aí ele, tipo, não quis nada comigo, viu? Já tô entrando na parte. Ele não quis nada comigo, acredita? E aí eu dei um abraço e ele se apaixonou. Abraço. Dei só um abraço e ele se apaixonou. E aí estamos aí já há mais de 4 anos, né, amor? Todo mundo acha que eu conheço o Ailton desde pequena, não. Ele se conheceu aqui. Mas é que a sintonia de vocês dois parece que vocês se conhecem há muito tempo, Como foi o realmente. nosso encontro, eu acredito muito, que foi coisa de Deus, porque ele fala que eu sou a resposta das orações dele, né. E eu nunca imaginei, eu tenho as mulheres têm segredos, né, e a gente sempre pede algo para Deus, e eu nunca imaginei que existiria alguém tão romântico como o Ailton. Nunca imaginei na vida. Ele é muito mais romântico do que eu, muito mais. Bom, pessoal, eu queria anunciar uma novidade. O Ailton vai lançar um curso para os homens, tá? De romantismo, tá bom? E você, Ailton, esse cara, então, além de empreendedor, romântico, conta um pouquinho da sua trajetória também. Você já me contou um pouco da sua infância, e eu acho que tem algumas particularidades ali na sua infância que são interessantes, para depois você se transformar nesse homem calmo, romântico. Quem era o pequeno Ailton na sua infância, na sua trajetória até chegar aqui? Gente, minha história é muito emblemática, eu diria. Eu nasci aqui em Botucatu e fiquei aqui
até os meus 5 para 6 anos, e meus pais tinham muitos problemas com álcool, e a assistência social levou a gente tomou a gente dos meus pais, e naquela época, isso há 30 e tantos anos atrás, se algum parente decidisse ficar com as crianças, a assistência social entregava. Hoje em dia não pode mais, assim, tem que fazer toda uma avaliação e tudo mais. Mas nem meus tios não queriam ficar com a gente. E aí uma tia minha lá em Araraquara aceitou ficar com a gente, e a gente foi de 6 para 7 anos foi morar lá. E aí de lá, a gente uma tia minha lá em São Paulo que tinha uma condição financeira melhor, comprou um terreno pra gente em Piraju, né, aqui no interior de São Paulo. E aí ela falou assim: "Olha, eu dou o terreno pra vocês", falou para meus pais: "Eu dou o terreno pra vocês, se vocês pegarem as crianças de volta, só que vocês têm que ir pra lá". E aí meus pais a gente foi pra esse interior de São Paulo, pra Piraju, uma roça braba, muito mato, e a gente olha, eu cheguei lá 7 para 8 anos, a gente já se envolveu no trabalho de roça, e eu estava até pensando hoje cedo, que eu levantei bem cedo para preparar os doces, eu estava pensando, essa é a pior época do ano para quem mora na roça, porque a gente andava 4 quilômetros para trabalhar no meio do mato, então o orvalho deixava os dedos doloridos, a gente ia colher café. Bom, passando esse período, foi um período bem sofrido, porque os problemas com o alvo do meu pai e da minha mãe continuaram. Eu comecei a pedir para Deus para me tirar da roça, porque é muito sofrida a vida lá. E aí a minha tia, que mora aqui, falou assim: "Ó, tem um serviço na Resiplan", não sei quem é das antigas aqui conhece a Resiplan. Aí nessa época eu já tinha 14 para 15 anos, voltei para cá, e aí eu cheguei aqui em 2000. E aí trabalhei um tempinho na Resiplan, tinha 15 anos quando eu comecei, e quando foi meu primeiro registro de carteira assinada. E o meu sonho mesmo é porque naquela época eu não tinha noção de salário, então a gente ganhava muito pouco, mas eu sabia que ajudante de pedreiro não dava. Ele trabalhava igual um louco, e daí sabia que os pedreiros ganhavam um pouco melhor. E aí eu queria ser pedreiro, era o meu sonho de ser pedreiro. Eu falei assim: "Não, porque se ajudante é bom, pedreiro é muito melhor, né?" E aí eu comecei a trabalhar de pedreiro, aí surgiu um convite para mim ir para São Paulo, morar com essa tia que comprou o terreno pra gente. E eu fui embora para São Paulo em 2003, fiquei lá de 2003 até 2007, que aí eu fui para Minas Gerais, para Juiz de Fora, a terra do Farinaz lá. Aí fiquei lá até 2018. E aí foi quando eu voltei. Nesse inteirinho passei por alguns outros lugares também, morei um pouquinho no Rio, morei em Santa Catarina, bem lá no centro do frio, eu tô falando que é o centro do frio. Mas voltei para cá em 2018, eu também fui casado durante 10 anos, me separei, também não deu certo. E aí voltando para cá, estava eu de sobreaviso, né, vamos dizer assim, bem tranquilo. Chegou uma baiana falando para mim que eu tinha que fazer uma limpeza hepática. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Comecei a estudar o que era limpeza hepática, e aí essa baiana me convidou para ir passar uns detalhes com ela na Praça do Bosque. Melhor lugar da Paixão. Vocês entenderam? Eu paquerei ele. Ela chegou aqui em Botucatu falando que ia ficar 4 anos sem relacionamento, porque ela queria estudar. Eu estava com dores. Aí que eu tô separei. Aí, de repente, ela começou a fazer umas perguntas, eu falei: vacila pra tu ver". Mas a gente começa a enxergar hoje as coisas começam a ficar claras quando a gente olha pra trás, por isso que você é a vendedora, né. E por isso que o Ailton fica nos bastidores, você é quem comanda o negócio, desde sempre você quem comandou essa relação, né. Mas aí como é que vocês se conheceram de fato? Esse encontro então aqui em Botucatu, se deu como? Vocês se conheceram aleatoriamente, alguém apresentou vocês, como é que foi? É, pra chegar nesse assunto, né, da limpeza A hepática. gente não iria se encontrar, por exemplo, se ele não fizesse parte da minha família. Eu não conhecia ele, ele é irmão da minha cunhada, que é casado com meu irmão.
Senão a gente não ia se encontrar. Tá vendo? Certo. Tem família. E aí nós estávamos numa igreja e ele chegou, né? E aí ele chegou e me deu um beijo na festa. Eu odeio. A única pessoa que me dá beijo na testa é meu pai. E deu tudo bem, dá um beijinho assim do lado, mas me deu um beijo na testa. Por estar na igreja, né? É porque eu sou romântico, Jesus. Isso, foi isso mesmo. Ele falou certo. Era de amigo, beijo de amigo. E aí eu disse, e que eu cutucou, eu digo, Jesus, o senhor me conhece. O senhor me conhece. E aí eu saí pra fora, ele saiu, eu disse, vou dar um abraço nele. Uma coisa assim. Foi um abraço. Ela me deu um abraço que eu falei assim, não, estranho, porque aqui em São Paulo o pessoal abraça assim, bem cordial. Me juntou assim, rapaz, isso é porque só queria ser amigo em 4 anos, a gente vai ficar 4 anos aqui só conversando. Bom, essa é a primeira aula do curso de romantismo da Ailton. Mas aí então, beleza, vocês se conheceram. E aí, como que surgiu a Amo Cocada? Já surgiu com esse nome? Já surgiu com esse propósito? Já era a ideia de ser um negócio? Conta pra gente, aí vocês escolhem quem quer começar a história, mas conta pra gente como é que começou a surgir essa ideia para se transformar no que é hoje. Quer que eu comece? O meu irmão estava aniversariando, inclusive, em janeiro. E aí a gente decidiu, aí sempre gostou, filho de baiano, né, sempre amou cocada. E como eu trabalhava numa escola, as meninas sempre queriam saber o que é que eu estava fazendo no sábado. No sábado, final de semana. O Ayrton, pô, já tô terminando, já tô terminando. Tá bom. Aí eu tirei a foto da cocada dentro da travessa. Sabe quando você tira da comida? Tipo assim, tirar por tirar. Tirei, ela disse, o que é que eu tô fazendo? Não vou mandar foto de mim, né? Vou mandar da cocada. Não, não vou mandar, eu vou postar. Postei no story do WhatsApp. Começou a chegar mensagem, viu? Eu quero 1 segundo, eu quero 1 segundo. Eu digo, o quê que vocês querem? Cocada. É R$ 10, né? Eu não falei valor, não falei nada, só postei. Só foi uma postagem. E aí elas mesmo venderam R$ 240. Sim, eu nem sabia que tinha preço. E aí o Eito falou assim, nós vamos vender, tá bom. Vai, amor, continue. Um pouquinho antes, botando um pouquinho antes na história, quando a gente morava na roça, a minha mãe tinha muitas preocupações, né? Porque a gente foi do centro de Araraquara lá para o meio do mato. Então minha mãe tinha o cuidado de ensinar a gente um pouco da sobrevivência, vamos dizer assim. E uma das coisas da sobrevivência que ela ensinava a gente era cozinhar. Ela falava assim: caso eu e seu pai venha faltar, pelo menos vocês não passam fome, né? Pelo menos cozinhar vocês sabem. E ela ensinou a gente a fazer pão, bolo, doces. E entre os doces foi cocada, que era algo que a minha mãe dominava muito e lá na roça tinha muito acesso a essas coisas. E eu aprendi com 12 anos a fazer doces, a fazer essas coisas. E eu gostava, eu sempre amei cozinhar, mas não sabia que ia me tornar uma profissão. É o caminho. O Pedro fala assim: no futuro você nem sabe o que você vai estar fazendo, né? Pode ser que cocada seja só um pretexto para você fazer outras coisas. E eu acredito muito nisso, porque eu fui ser pedreiro, 20 anos trabalhando de pedreiro, né? E inclusive nessa época que eu conheci a Tamires, eu estava terminando uma piscina lá na Ípica, um dos lugares difíceis de você entrar lá para trabalhar, principalmente de pedreiro, porque são muitas pessoas importantes que têm, vamos dizer assim, os canais para poder trabalhar lá dentro. Eu estava terminando a piscina, não consegui acertar o valor do porcelanato em volta, e aí até eles começam a vender cocada. Aquilo para mim era um calvário, porque eu tinha que sair da Ípica, vir a pé até no Tenda, comprar todos os materiais, vim para casa, aí eu entrava na aula 7 horas, eu estava terminando engenharia de produção, aí eu ia, fazia aula, quando terminava 10h40 eu começava a fazer cocada. Aí ia, fazia as cocadas que ela precisava e depois a gente ia dormir. E aquilo para mim era muito sofrido. Aí quando o rapaz falou assim: vamos deixar mais para frente aí, a gente vê se vai fazer em volta da piscina, não vou mexer nisso agora e tal. Eu falei: nossa, maravilha. Porque as cocadas, a Tamires, ela é impressionante assim, o poder, o dom que ela tem de vendas. Então aquilo me dava bastante canseira, porque era muito sacrificante. Agora em casa,
Ai, quero com o pé nas costas, fazer aquele motor de cocada, não é só tá falhando esse bicho aqui? Ela vendia as cocadas e tudo que eu fazia ela vendia. Eu ficava impressionado, falava a gente começou com a meta de fazer 10 cocadas para que a gente pudesse fazer um segundo salário para pagar as contas, para é uma renda extra. Só que 10 cocadas para a Tamisa não dava uma volta no quarteirão. Aí comecei aumentamos para 20, falei assim: "Não, você vai vender 20". Era a mesma situação, ela saía na rua de baixo e já vendia. Caramba, e agora? E a gente começou a aumentar a quantidade de cocada, no começo era só preta e branca que a gente fazia. Aí um dia ela falou: "Você não faz de maracujá?" Eu falei: "Faço". Aí começou a fazer de maracujá. Aí o fulano falou de cocada de abacaxi. "Não, faço também". Aí começou a fazer de abacaxi. Aí, não sei quem, eu vi não sei na onde, doce de leite. Eu falei: "Faço", e foi aumentando, foi aumentando. E as cocadas virou tipo assim, um imã. Tamires saía nas ruas, a gente morava ali no Jardim Primavera, ali em cima perto do Lajeado. E aí aquela área ali a gente dominava tudo, eu também saía e vendia. Eu estava em casa e tinha um serviço para começar 2 semanas depois, eu falei assim: "Ah, e agora? Cocada ou pedreiro?". Aí eu falei assim: "Eu vou fazer uma avaliação precisa do que eu preciso e decidir, eu vou ficar com a cocada". Porque imagina, pedreiro, você abaixa e levanta, eu estava com 154 quilos e para mim era um sacrifício muito grande trabalhar de pedreiro. Esse não, vou ficar na cocada. E aí na cocada eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente. E a gente começou a coisar, e o nome era Cocadas Baianas. Eu falei assim: "Não, agora vamos tornar isso daí uma coisa, assim, fazer conhecer, Botucatu inteiro conhecer a gente, né". E a Tamires foi avançando, cada vez indo mais para o centro, e aí, o nosso sacrifício era na Avenida Amândio de Barros, porque era muito difícil entrar nas lojas. O ambulante ele não tem muita abertura, mas para Tamires isso foi só mais um desafio para ela descer, né. Antes de entender então essa mudança da Cocadas Baianas para Amo Cocada, me surgiu uma curiosidade aqui. Hipoteticamente, se a Tamires fizesse as receitas e o Ailton saísse para vender, vocês acham que teria dado certo? Se eu ficasse na venda. Eu gosto de conversar com os tios, mas sabe por quê? Mas a qualidade do produto ia sair igual, né? Tamires manda bem na culinária também. Então, o problema ia ser o Ailton, então. Não, eu gosto de vender, só que eu tenho dó das pessoas. Eu tenho dó das pessoas. A pessoa começa a chorar e eu começo a baixar o preço. Então, a partir de hoje, eu vou comprar só com o Ailton, tá, Tamires? Ali no final, eu vou negociar com a Isso é verdade, viu, falando em relação aos preços, ele Não, mas eu não posso mais, isso aí a parte é comercial com a Tamires. A Tamires sempre foi muita razão com relação a vendas. Eu não, eu sempre fui com muito coração. Eu tentei fazer marketing digital. E aí eu vendia online. Era impressionante. As pessoas falavam assim: "Não, pode tirar tiro da minha comissão". Ô, gente, pelo amor de Deus, quem tem dinheiro compra, quem não tem não compra. Mas eu não tenho o dom, assim, mas eu me apaixono pelas pessoas, eu me apaixono pela situação. Se a pessoa ainda chega perto e conta uma história triste, a gente chora junto. coisa que é muito boa, eu sempre falo para ele, quando eu vou vender um produto para o cliente, eu nunca olho para o dinheiro dele, eu olho para os seus olhos, você é de conexão e eu vendo. Eu falei para ele que é simples assim, ele fala que não. Você consegue saber se a pessoa, ela realmente é um golfinho igual eu sou golfinho, ou se ela é um lobo, se ela é um tubarão, já sei. Eu aprendi como vender com Eu aprendi a vender para o tubarão com o Pedro, né, ele me deu uma sacada e ele não eu não sei se eu acho que ele fez de propósito, né. E aí, tipo, hoje quando eu entro nas empresas que eu vejo que a pessoa, ela é um tubarão, aí eu já sei, que eu não preciso olhar: "Tudo bem? Você gosta de cocada? Sim. Isso vai ser assim, assim? Sim. Ó, essa aqui é a melhor cocada da cidade", pronto.
Tubarão é, pra mim, tá Isso é adequado. bom, gente, porque a Tamires nunca fez um curso de vendas. Nunca. E ela pega muito rápido, sabe aquele tom natural? Pega as coisas muito rápido. Meu filho, você pode enjoar de ensinar. E Eu quando, vou esquecer metade. e quando eu conheci o Pedro, foi organicamente. Eu já tinha vindo aqui na FU agora, né, há 3 anos atrás, né? Não conheci ele, conheci a esposa dele, conheci outras pessoas. E aí, quando ele estava sentado, né, com outra amiga, e aí fui falar com as meninas, né? Vendi, tirei foto. E aí, na hora que ele viu, ele estava lá olhando, né? E aí ele falou, quando ele falou pra gente, vou lá vender, né? As meninas, Tamires, ele é o Pedro. Eu digo, sim, quem é Pedro? Eu não sabia. Ele é o dono. Bom, que bom que ele é o dono Pilar, e graças a Deus deu certo. E aí ele me convidou, né? Ele disse assim: ó, amanhã nós temos uma reunião com vários empresários e eu te desafio. Você está aqui amanhã às 7 horas. Tá bom. Aí hoje nós vamos fazer a cocada de noite, que amanhã eu tenho um compromisso. E eu vim. A gravata tá lá, ó. Tá lá no JEB. É a primeira vez que eu tive aqui. E é interessante observar isso, porque as conexões elas vão surgindo, né, e somos nós que criamos as conexões. Então vocês ativamente estão sempre criando novas conexões, que é o intuito aqui do GEB, nós criamos conexões ativamente. E aí voltando então para essa transição da Cocadas Baianas para Amo Cocada, como é que foi isso? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? E quais são os impactos? Eu vou contar uma breve história, acho que eu nunca contei pra vocês, mas um dia eu comprei uma cocada aqui com vocês, levei pra casa, meu pai foi em casa, e aí eu ofereci pra ele. Aí ele viu a embalagem, a importância do branding, né? Aí ele viu a embalagem e falou: "Ué, eu conheço". Eu falei: "Mas como que você conhece, pai?" Ele falou: "Não, porque sua tia, minha tia minha é de São Paulo, estava aqui, saiu pra andar no centro, não sei onde é que ela saiu pra andar, e chegou na casa da minha avó com umas cocadas. Falou: "Ah, sua tia lá de São Paulo comprou aí no centro, não sei de onde que ela comprou, que loja que ela comprou, e eu comi, é muito bom". Aí eu falei: "Não, a Tamires, o Ailton, são lá do GEB". Então, a reconhecer o produto ou reconhecer o serviço de alguém por aquelas particularidades que só a sua marca pode oferecer, é um diferencial absurdo. Às vezes a pessoa não sabe da onde que veio, mas ela já começa a reconhecer aquele produto, já começa a reconhecer aquela marca, as cores que vocês usam, o uniforme. Então, eu vejo que eu não conheci vocês antes, mas hoje, conhecendo vocês como Amo Cocada, eu vejo que isso tem ficado cada vez mais fortalecido. Então, como é que foi essa transição? Como que se deu esse processo? Quando eu conheci o Pedro, eu vim a primeira vez aqui, e aí ele falou sobre a mentoria, né? Falou sobre o nome da marca, e a gente começou a fazer a mentoria com ele. No decorrer do tempo, ele falou: vocês precisam de um nome forte, né? O nome Cocada Baiana é só Cocada Baiana. E aí eu fiquei numa ansiedade, porque foi ele que fez, né? Ele fez as cores, quais são as cores que a gente realmente é da nossa empresa e tal. E aí eu fiquei em casa assim, meu Deus, será que ele já fez? Já fez? Não, fica. E o pessoal falava: "Espera, gente, calma, gente". E aí, quando o Pedro apresentou pra gente, nossa, é nossa cara, né? Ele é um ótimo profissional e graças a Deus só a agregar. Ô, Léo, Só que agradecer. posso mostrar o vídeo aí no telão do dia que ela veio aqui? Pode? É bom que eu saia daqui? Só pra... Eu tô muito Isso. na frente, né? Não, tá bem entre você ali, ó, só pro pessoal ver o dia pro pessoal ver que é verdade, ó. Escuta essa mulher, ó. Eu vou no 5º dia útil e no dia 20. E quando, Tô meio forte. entende isso? E quando eu vou, tipo assim, eu levo a alegria da Bahia. Tipo, eu sou assim. Eu sou dessa maneira. Eu não sou aqui em casa diferente, não. Eu sou desse jeito. Então, quando eu entro, a minha energia, que é Deus, né, na nossa vida, ela entra ali no lugar e as pessoas querem estar perto. As pessoas querem que eu permaneça ali. Não dá para ficar mais do que 20 minutos, 20, 30 minutos, porque vocês são muito ocupados. Né? Tanto que eu coloquei o QR Code, coloquei no celular. O dono da empresa não chega nem perto de mim, porque ele está numa reunião, mas o meu celular chega até ele. Aí ele já deixa todos os que ele quer, escrito para a secretária, aí leva o meu celular à secretária, ele faz o Pix e eu só recebo, e ela cai o celular. Né? Ele tem um deles falou para mim: você é muito inteligente. Eu disse: não sou.
né? Vocês me fizeram entender, porque eles me deram a dica, eles me deram a chave. Tamires, eu não posso te ver, mas o dinheiro vai chegar. É isso. Eu sou estratégia. Aqui, ó, dia 31 de julho de 2024. Então vai fazer um ano agora, né? Tá fazendo um ano. E aí, então, o Pedro ajudou vocês nessa mudança, nessa virada de chave da empresa, no nome, nas cores. E aí, como é que foi essa tomada de decisão? E eu imagino que, entendo não, eu imagino que vocês precisaram readequar várias questões dentro do negócio para agora se posicionar como Amo Cocada. E aí, como é que. Pedro, volta aqui, por favor. Vou te mostrar algo que pra mim foi Tá pra mim foi uma dor. uma dor? Tá vendo essa roupa? É. Eu amava. Tá vendo essa pochete? Eu amava ela. Calma. Eu vou fazer uma enquete aqui. Quem prefere a Tamires de hoje, levanta a mão, só pra eu saber. Tá, eu também. E aí, o meu marido disse, moço, essa pochete tá horrível. Vai. E eu gostava. Aí o Pedro chegou pra mim e disse assim, viu, coloca uma saia daquelas baianas. Tem que colocar uma saia daquelas baianas. Aí eu disse, e agora? Eu nunca vesti na Bahia, moça. Ai, mas a primeira vez que eu vesti com a farra, com todo o arroz, nossa, eu desci na mão. Meu Deus. Se eu vendia 1.000, isso aqui vende, gente. O uniforme da sua empresa, a forma que você se posiciona, a forma que você fala, vende muito mais do que o seu produto. Você pode ser o melhor, o top, sabe? De todos. Se você não se apresentar adequadamente, não vende. Uma coisa que eu aprendi até no mercado. Antes, o Ailton ia de chinelão, ia de short, eu disse, "Amor, para com Aí isso." saía, gente, pelo amor de Deus. Porque Tem um som pra cada um. Porque as pessoas, você está lá na na rede social. Então as pessoas estão te vendo. E aí eu disse, então agora eu vou ter que me posicionar, vou ter que colocar uma roupinha, se não ser essa, outras diferentes, porque realmente vende. As pessoas te olham, elas querem tirar foto. Como é a Tamires fora? Sou uma pessoa normal. Normal, mas continua, a minha essência é a mesma. Eu não mudo, não. É a mesma pessoa que vai lá na tua empresa, só que eu não fico com essa roupa o tempo todo, não. Mas isso é legal, porque não adianta só mudar o nome da empresa ou fazer um logo bonito. É importante ter esse comportamento, esse novo comportamento, essa nova postura, 24 horas por dia, né? Eu tava conversando com o Pedro esses dias agora, que quando eu ia no mercado de shortão, de chinelão, para conversar com o gerente para negociar as mercadorias, eu via as pessoas em volta rindo, debochando, porque eu parecia um maloqueiro, sabe? Só que, tipo assim, na minha cabeça, eu representava aquela Bahia, né? Todo mundo anda florido na Bahia, todo mundo anda bem tranquilo, bem relaxado. E aí eu comecei a entender, depois que a gente entrou aqui na mentoria, depois que a nossa mente começou a ser trabalhada, a ser educada, que o posicionamento vem principalmente através da sua postura. E aí, quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei com o uniforme, tinha um superintendente lá no Atacadão. E o cara comprou, perdão, o cara comprou cocada para todos os funcionários. Eu acho que eu tava com a bolsa cheia de cocada, aquela fatídica bolsa. E o cara comprou cocada para todo mundo. E eu falei assim: "Caramba, será que é por causa do uniforme?" Aí o cara pegou meu contato, o cara, falou da gente vender no atacadão. Imagina, gente, a gente alcançar o atacadão, isso seria um sonho, né, e eu tenho certeza que Deus vai dar uma oportunidade dessa pra gente. Mas tudo o modo que os gerentes começou a olhar para mim, hoje eles me encontram na rua, a gente brinca, conversa, criou mesmo um nível de amizade diferenciado. Mas tudo por causa do brand, por causa da postura, da marca, o posicionamento da marca, isso é muito importante. Vocês que estão visitando, entenda que vocês são muito mais, do que o produto de vocês. E as pessoas, elas se encantam pelo produto a partir do momento que elas olham para vocês.
ela fala assim: "Poxa, tem algo de especial aí". Então se posicione. Quando o Pedro falava pra mim: "Se você tem que se posicionar", eu não tinha a menor noção do que era isso. Mas aos poucos a Mayara, o Pedro na mentoria foi trabalhando isso, e aí isso transformou nossa marca, né. Hoje a gente, eu vou numa reunião do jeito que eu tô aqui, porque eu entendo que esse posicionamento aqui faz com que a pessoa olhe e veja o que tem de profissional na nossa marca, né, e tudo isso a gente aprendeu aqui no organismo. Falar daqui da FU pra mim é fácil, porque aqui eu aprendi realmente que eu não sou um maloqueiro, eu não sou na verdade, eu não sou nem baiano, né, pra falar a verdade. Mas pelo menos a Você é postura filho de baiano, é, a vamos po colocar assim. tem, eu faço aqui todos os equipamentos, eu só não uso. Bom, eu ainda teria algumas perguntas para fazer, mas eu quero comer cocada ali no final, tô com medo do pessoal acabar com as cocadas. Inclusive, ontem eu fiz um B2B com a Ailton, a gente estava conversando, né, online, e a minha filha estava junto, Tamires. Ela estava de vez em quando ela colocava a cabeça assim na tela, aparecia, né? Aí fui colocar lá no berço ontem pra dormir, e ela virou e falou assim: "Amanhã você vai no Jeb, papai?" Eu falei: "Vou". Ela falou: "Então amanhã vai ter cocada em casa". Eu: "Como é que você sabe que vai ter cocada em casa?" "Ah, porque você estava falando com o moço da cocada". Falei: "Olha só, que filha da mãe, já tá ligando os pontos". Então eu preciso levar a cocada pra casa. E pra gente finalizar, obviamente que eu quero abrir para as perguntas da plateia, as perguntas do nosso público, porque acho que o assunto de vocês nos trouxe muitos insights, muitos aprendizados e com certeza algumas dúvidas. Então, quero direcionar agora para vocês a palavra, para o pessoal da plateia. Quem tem perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Olha lá no fundo, por favor, Bom Bia. dia, sou Rubia Camargo. Parabéns, adorei a história. Eu amo vocês, né? Vocês sabem disso. Não só amo cocada, mas amo os donos e os produtores da cocada. Bem, eu sempre escuto muitas questões aí da Tamires. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu gostaria que vocês falassem mais um pouquinho, são os desafios. Como que vocês fizeram para quebrar barreiras e quebrar as crenças limitantes que vocês dois trazem na sua história de vida e hoje se apropriarem de uma marca e de uma empresa como a Amococar. Obrigada. Não foi fácil. O Pedro que o diga. Fácil não foi, mas eu acredito que todo empreendedor é corajoso. Vocês são muito importantes para a comunidade, para a nossa comunidade como GEB, mas no modo geral. Mas eu acredito que a coragem, principalmente por ser nordestina, quando a gente começou lá no comecinho, não foi fácil para ele deixar a área dele de pedreiro. Não foi fácil eu deixar a escola. As pessoas me chamavam de louca. Como que você vai viver de cocada? Como que você. Uma cocada é R$ 10, não vai dar quase nada no final do mês. Só que aí as pessoas não sabiam o quanto que eu vendi. Olha o segredo. Elas não sabiam. E aí eu comecei a falar um pouquinho depois que eu conheci o Pedro. Aí a gente começou a falar quanto que a gente vende e tudo mais. Mas não foi fácil de maneira alguma, mas a coragem e a vontade de querer vencer. Isso nos motiva todos os dias. Eu acho que o maior desafio é a mentalidade. Você imagina 20 anos fazendo a mesma coisa, eu já toquei em algumas obras, inúmeras reformas, então para mim aquilo ali estava muito bem centrado que seria o próximo passo. Eu falei assim: "Eu vou estudar engenharia, e assim que eu terminar a engenharia eu monto a minha própria empresa e vou tocar a obra", meu sonho era esse, né. E quando a gente começou a perceber que a gente fazia o salário do mês em 3, 4 dias vendendo cocada, eu falei assim: "Espera aí, né, que sonho de ser pedreiro, nada". Mas o problema todo é você gerenciar tudo isso, porque o maior desafio do empreendedor é saber o que vai fazer com o dinheiro. E aí eu não tinha a mínima noção do que fazer. Eu apanhei muito, porque eh, todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente gastava, porque tinha as questões da vida da gente. E quando você tem que entender todo o processo de transformação da sua vida
para que aquele dinheiro te sustente lá na frente, te ajude a passar por um momento difícil que você nem tem ideia de que vai acontecer. Aí essa é a maior barreira que eu ainda enfrento, sou bem sincero, eu ainda enfrento essa barreira de colocar cada pingo no seu i, para mim poder, ter uma vida mais satisfatória, ter uma vida mais organizada. Eu creio que essa é uma das maiores lutas que a gente enfrenta, eu e a Tamires. Então, quebrar tudo isso foi muito difícil. Eu tentei voltar para a obra, peguei um muro lá no Ouro Verde, lá em cima, Eu não deixei. queimou a cara toda, queimou os braços, porque debaixo do sol quente, gente, imagina 1 ano e meio, 2 anos na sombra, de repente você vai encarar um sol quente desse aí, me queimei todinho. Quando eu terminei uma parte do muro, eu falei pro rapaz, não dá não, moço, eu tô destreinado, vou voltar pra cocada. Isso. E graças a Deus a gente começou a entender o processo, a gente vai se lapidando, às vezes a cabeça dura ainda quer, acha que a CLT é mais legal, mas nunca foi legal, sério. A gente nunca entendeu o que é liberdade agora, que a gente pode ir no médico a hora que a gente quer, a gente pode fazer uma caminhada, a gente pode fazer tudo que a gente pode e ainda alinhar com o trabalho, com os resultados. E isso é vida, liberdade e tempo, e eu vou ser para sempre em vida, liberdade e tempo. Porque eu entendi que eu tenho que transformar a minha vida para que eu possa mostrar para as pessoas. E como o Pedro fala, como a gente vê nos podcasts, nada é mais forte do que resultado. Você deu resultado, pronto, você pode ir embora tranquilo e que tá tudo certo. VLT é melhor que CLT, então. Tá bom. Pode ir lá pro fundo, o Pedro fica depois. Nós temos ali ó, o Paulo e o Lucas. Quem que tá com o microfone? Tem alguém com o microfone aí já? Paulo, então, por favor, Paulo. Em primeiro lugar, parabéns, viu, Thaís e Ailton. Eu tenho uma admiração profunda por vocês. Vocês têm um espírito lindo. É lindo ver vocês. E é muito prazeroso encontrar com vocês, seja na rua, seja aqui no GED, em qualquer lugar, viu? É muito agradável. Minha pergunta é, a trajetória de vocês é maravilhosa, né? Sofrida, mas é maravilhosa, tá? É, onde é que o sonho de vocês está ancorado? O que está lá na frente que continua puxando vocês? E continua estimulando vocês a continuarem construindo essa história de sucesso? A Tamires já tá quase chorando. Não pode chorar, senão eu choro junto. Aí fica complicado. Vai chorar em maquiagem. Nós temos um sonho, né? A Amo Cocada, gente, ela é um sonho que não foi sonhado pela gente. Eu acredito que ela foi sonhada por Deus. Porque no momento mais difícil eu pedi para Deus algo que eu conseguisse, que eu conseguisse trabalhar, mas que eu tivesse mais tempo. Ó, o tempo. Eu conseguisse trabalhar, mas que eu tivesse um pouquinho de tempo, sabe? E aí eu estava trabalhando naquela escola e graças a Deus a gente sempre fez o nosso trabalho bem feito. Um dia eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor ajude nós aí. Foi quando o Ailton fez a cocada. Na hora que eu vendi, que eu passei a vender a primeira semana, eu passei a vender 240, a segunda multiplicou, depois triplicou, aí eu disse, é isso aqui. E aí, depois disso, do começo agora, o que a gente quer muito, mas muito mesmo, ter uma fábrica. Antes era só uma loja. Hoje eu penso muito em uma fábrica, porque o meu olhar já está muito mais à frente. Eu quero que vocês possam, logicamente, a gente não vai sumir, vocês vão me ver muito mais, mas que vocês possam ir nos lugares e possam ver mais essa Amo Cocada. E em relação ao que me faz eu motivar todos os dias é Deus. Todos os dias eu peço a Ele muito, Deus, me dá força e coragem para poder ir. E que essa energia que vocês veem maravilhosa não é minha. Nós, humanos, nós não temos. Mas quando a gente coloca Deus, Ele coloca dele. E a nossa força de vontade de querer ir. Né? Deus, Ele coloca o mar na nossa frente e a gente tem que ir, ter fé e ir. E a fé, ela nos move todos os dias, tanto eu como o Ailton. E já pegando o gancho, a gente
E falando disso, a gente quer muito agradecer alguns parceiros, e um desses parceiros é a Tavá. Eu conheci essa nordestina na nordestina, gente. Quando eu conheci a Maiara, foi um momento muito ímpar, porque ela sentiu a mesma coisa que eu senti, e o trabalho que ela fez foi um trabalho maravilhoso. A gente tem só que agradecer aqueles vídeos incríveis. Ela é responsável. Eu vou um pouco mais além. Lembro do podcast do Talks do Lucas, do Lucas e do Neto, foram os dois que mais mexeu comigo assim no sentido emocional. Porque o primeiro que eu vi foi o do Neto, ele falou assim: Deus está me capacitando para ajudar outras pessoas. E eu falei assim: eu acho que esse é o meu propósito. E do Lucas, ele falou assim: eu quero montar uma plataforma educacional. E aí eu falei assim: caramba, eu tenho um sonho desse também. Porque, gente, parece que não, mas é simples você criar doces, você empreender. Só que não é simples no sentido da parte burocrática. É simples na decisão. Vocês são especialistas, hein? Aqui eu estou no meio de um monte de especialistas em empreendedorismo. Porque vocês desafiaram a si mesmos para trabalhar a dor do outro. E vocês fazem com maestria o que vocês fazem. E eu falo, eu entro aqui, eu sou uma criança apaixonado por cada história. Eu olho para vocês assim, eu conheço o trabalho de vocês, eu fico admiradíssimo de tudo que vocês estão construindo para vocês. Isso me enriquece demais. E o meu sonho, Paulo, o meu sonho aí é que eu consiga ensinar as pessoas a empreender. Ou colocar elas bem perto do Pedro, colocar perto de vocês, para que elas entrem nessa energia. Eu queria que essas 2 crianças aí fossem empreendedoras e não, trabalhassem, assim, no CLT como os pais. Não que isso seja ruim, mas é porque, elas vão enxergar outro nível de vida, vão ter outro tipo de perspectiva. O empreendedor, ele não tem tempo para balada, para bagunça, ele não tem tempo para essas coisas. Por que que não tem tempo? Porque a mente dele está voltada para a evolução. Olha o Yuri, cara, eu sou apaixonado pela sua história, cara. Eu olho pra você assim e me enche de orgulho, cara, de ser seu amigo, cara, de conhecer você. Porque você chegou aqui uma pessoa e você tá só evoluindo, irmão. Um dia sei lá, você vai ser presidente do Brasil, não sei. Mas eu olho pra história de vocês e é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas que brilham, que têm um brilho excepcional. E eu falo assim, a minha história, se ela conseguir passar um pouquinho disso para alguém, vai ser maravilhoso demais. Eu acho que é muito bom hoje ser reconhecido pelos motoboys. Ser reconhecido no Uber, para mim já é o máximo, cara. A pessoa passa buzina, ó, tá cocada. Puxa, cara, eu não imaginava. Eu só queria ficar escondido, porque eu sou da produção. Então, para mim, a minha cozinha é o meu ambiente. Eu coloco o tranca-tamires dentro de casa, para ela não ficar roubando a minha atenção. E ali é o meu reino. Eu vou para aquela cozinha, eu vou no fogão, ali é o meu lado criativo, é o meu lado que eu me solto, é o meu lado que eu me derramo, é ali. Entendeu? Já a Tamires é no meio do povo. Se eu soltar a Tamires no meio do outro, ela esquece até que tem marido, que tem casa, esquece aquele pelo. Então, meu sonho é que eu pudesse passar isso para as pessoas. Passar que elas podem vencer, que elas podem sair das dívidas, que elas podem construir algo de valor. E foi muito bom tudo isso que está sendo apresentado por vocês para nós, para desenvolver isso dentro da gente também. Excelente. Quer complementar? Nós temos uma ação hoje. A vendedora. Nós temos uma ação de venda, gente. O produto que hoje eu vendo a 18, hoje tá de 15. Então, ali Só para quem tá aqui no presencial ou para quem tá vendo no YouTube também? Quem tá no YouTube pode seguir amo_cocada ou ver o QR Code ali. Fala, vim do YouTube. Ganha promoção também ou não? Tá. Então tá bom. Então quem tá no YouTube, pega a dica. Lucas, sua pergunta, por favor. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns, tanto para Tamires quanto para o Ailton. Também gostaria de agradecer até o Jeb, de ter me apresentado vocês dois. A gente acabou fazendo uma grande amizade.
A Junta sempre está com vocês nos eventos, né? A gente vai junto, tá lá, a gente ajuda vocês a venderem, vocês também ajudam a gente a vender. Então, assim, é sensacional. E carregar as caixas também, exatamente colocar no carro. Esse carro Lucas, gente. é simplesmente sensacional. A parceria que o GEB proporcionou, não só com a Amo Cocada, mas com todo mundo aqui, eu fico muito feliz. Eu já ouvi a história de vocês várias vezes, eu sempre fico emocionado ao ouvir a história de vocês dois, porque é uma bela história. Eu falo assim, caramba, esses caras aí, eles, pra mim, eles já venceram na vida. Isso aí, pra mim, é vencer na vida. Vocês estão de parabéns, de coração mesmo. Uma parte, o Paulo, da pergunta do Paulo, eu queria fazer, que é uma cocado vai ser no futuro. O que vocês pretendem? Eu vou expandir um pouquinho mais minha pergunta. Vocês pretendem tornar o produto cereal, por exemplo, vender para grandes mercados, fazer uma fábrica, exportar para fora do Brasil? Quais são os planos futuros da empresa no cocado? Obrigado. É. Na verdade, assim, eu tenho noção de que a gente não vai conseguir atingir tudo que a gente quer. Mas o meu grande passo é que um número enorme de pessoas, talvez o Brasil todo, tenha o privilégio de comer os doces que a gente prepara. Então, a ideia principal agora é que a gente consiga alcançar os mercados. Por quê? Porque os mercados têm uma distribuição maior e isso pode levar os produtos para outras pessoas, para outros lugares. Então, esse é um dos primeiros, um dos próximos passos, né? Mas a nossa ideia é colocar nos mercadinhos, nos cafés, é que vocês sejam embriagados de cocada. Onde vocês passarem, vocês consigam enxergar Amo Cocada lá presente. Então, pelo menos essa é a minha ideia, né? Eu quero exportar. Eu quero dar um tiro na lua e as estrelas venham todas, eu quero. Ó, só para complementar, eu já quis ir em ser câmbio e uma das principais coisas que a gente sente falta é aquele quentinho do Brasil. Então, eu tenho certeza que se um dia vocês conseguirem exportar isso, olha, Daqui seu 2 anos. produto internacionalmente 2 anos. 2 anos, daqui 2 anos. Você vai me ver lá em algum país, você vai me ver tirando a foto. Olha eu aqui. Na África, gente. Só para complementar uma coisa, o Ailton, principalmente, você tinha falado da parte de educação, a gente vai fazer ainda essa plataforma de educação e, cara, vai ser um prazer ter você como professor, ensinar a fazer cocada. Eita. Os próximos capítulos serão emocionantes. Encher ansiedade pela mãe. Pra gente finalizar agora, a pergunta do Pedro, por favor. E aí depois, obviamente, pra quem tá aqui, a gente continua com coffee, continua com bate-papo e, lógico, aproveitando a promoção das cocadas, né? Pedro, por favor. Pessoal, parabéns, né? Para mim é uma honra eu ver tudo isso começar, né? Eu vi como a Tamires me abordou, o jeito que ela me abordou lá no café. Eu desafiei ela para vir aqui. Vocês viram o dia aí, né? Julho, né? Julho ou junho, tá completando 1 ano. Então, ver a evolução de vocês, acredito que eu, como a Mayara também, que ajudamos em todo esse processo de mudança, né? A gente fica feliz porque é esse o nosso objetivo. Acho que o que você falou que teu sonho é poder ensinar outras pessoas, nosso sonho é poder ver nossa marca deixada no coração de alguém, a gente ajudar alguma empresa a se posicionar no mercado, né? Como o caso do Yuri e outros que a gente vem ajudando. Então, não acho que tem um motivo para me gabar. Eu acho que foi para isso que eu vim, né? Então, obrigado até por vocês, vários momentos, citarem meu nome, nem preciso, o dia é de vocês, não é meu dia, não. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, ó, é muito comum a gente escutar algumas áreas, as pessoas falarem, ah, esse negócio de network aí, essas coisas aí, isso aí é para empresário grande, né? E relativamente, se a gente for ver, a maioria aqui é pequeno e médio porte, né? E nós estamos falando de uma ambiência muito forte aqui, né? Que só quem vem visitar, por isso quando alguém fala no Instagram, como é que funciona? Cara, tem que vir visitar, que aí você vai ver como que é a ambiência que tem aqui. Como é que é para vocês hoje terem saído de uma ambiência onde talvez a família não apoiava porque não sabia o potencial, talvez os antigos empregadores não apoiavam porque achavam que vocês eram loucos. Como é que é estar numa ambiência onde as pessoas acreditam em vocês e onde tudo que está ao redor está corroborando para impulsionar vocês? Essa era a minha pergunta.
Eu estava ali no Vale do Sol, com o meu antigo patrão. E eu fui só fazer uns dias lá, fazer umas paredes para ele lá, colocar umas caixinhas de tomada e tudo mais. E aí eu levei as cocadas. E ele falou assim: "E aí, você vai viver de cocadinha agora?" Hoje além de um grande amigo, é uma das pessoas que quando passa por mim, ele leva um caminhão de cocada para casa. E ele elogia bastante, gosta bastante das cocadas, mas aquela frase dele: "E aí, você vai viver de cocadinha?" Aquilo, ah, explodiu minha mente. Eu falei assim: "Não, eu vou viver de cocadinha". Quando eu conheci isso aqui, porque a Tamires veio sozinha no primeiro dia. Ela falou assim: "Não, você vai fazer as cocadas", e colocou pra trabalhar até meia-noite, mais ou menos. Pois no outro dia acordei 6 horas da manhã pra ajudar ela a preparar a caixa e ela se picou sozinha. Aí eu falei assim, né, fiquei em casa, como sempre, orando, né, pedindo a Deus para que ajudasse ela, protegesse. Quando ela chegou em casa com aquela empolgação, eu falei: "Filha, ela foi para lá um lugar da hora, cheio de gente Eu importante não conhecia ainda. e não me chamou?" Foi, ela veio 2 vezes sozinha, depois na terceira vez que ela me trouxe. Na terceira vez eu descobri que eu podia trazer alguém. Foi meu Ela falou marido. eu falei: "Cadê teu marido?" Daí ela falou: "Pode trazer?" Falei: "Claro, se pode, ué. Oxe." Mas, o ambiente influi no que você deseja ser. Se você quer prosperar, você tem que estar no lugar certo. Eu aprendi isso porque eu contei para o Léo. Gente, eu era terrível em Botucatu. Eu era extremamente briguento, Eu achei que você não ia contar essa parte, pessoal. eu era extremamente briguento, violento. Se você visse uma confusão em Botucatu, eu estava no meio. Se passasse de carro assim, você visse um monte de gente se embolando, você podia falar: "Ah, o Ailton tá ali, ó." Eu era muito briguento. Eu treinava boxe e treinava Muay Thai. Aí, a gente saía em grupos de academia para ir brigar aqui na catedral. Ali nós fazíamos caso, nós chegava na festa, ficava os grupos. A gente fazia os grupos assim, ficava cada grupo num canto, e aí era só um estupim, começava uma briga que nem a gente tava nem envolvido, a gente se entrava no meio, porque era uma loucura. E Deus me tirou daquilo ali, era pra mim ter morrido. Inúmeras vezes era pra mim ter morrido. Várias vezes teve um camarada que deu 3 tiros na minha direção. E graças a Deus, Deus tinha outros planos. Hoje eu ando Botucatu inteirinho, a gente brigava muito com o Jardim Brasil, com o Montemor. A gente timizava. Centrão com separações de braços. E era no Marajoara, então você imagina. Mas Deus me tirou de tudo isso aí. Quando a Tamires veio pra cá, a nossa vida foi transformada. Porque a gente vendia. O problema não é vender, gente. O problema é a energia que você tá carregando. Eu sei que às vezes tem desafios, porque lidar com pessoas deve ser a coisa mais difícil do mundo. O Pedro sabe muito bem disso. Vocês também sabem que são líderes de empresa. É a coisa mais difícil do mundo, porque cada um tem a danada da sua cabeça e quer seguir as suas ideias. E você educar uma criança, é mais fácil você educar um cachorro que educar uma criança. Porque a criança é teimosa, ela vai te testando. E nós vamos testando os nervos do Pedro. Tem hora que o Pedro dá vontade de trancar a gente naquela sala e aprende logo, tranqueira. Mas Cada um com seu tempo. tudo que nós somos hoje, nos últimos 1 ano pra cá, nós damos graças à energia de vocês, que transformou nosso linguajar, transformou nosso vestuário, transformou nosso comportamento e nos ajuda a evoluir, transformando a nossa mente. Então, isso aqui, cara, isso aqui é de Deus. Eu sei que tem os seus desafios, mas é de Deus. Eu tenho certeza que é de Deus, porque pra mim eu não sei quantas experiências de vocês, mas pra mim, isso aqui pra mim é sublime. Eu gosto de estar aqui. A Tamires, então, ela se perde dentro da FU. Tá até tristeza, que eu tenho vontade eu tenho dia que eu tenho vontade de ir embora e largar ela aqui. Hoje virou o contrário, ele foge. Cadê meu marido? Alguém ouviu falando. É, Cadê meu marido? eu vou conhecer a história de vocês, mas Ele chegou aqui tímido. Hoje ele é outro, aí tu mudou totalmente. Ele era tímido. Hoje ele chega aqui, ó. Todo mundo, fala com todo mundo. Eu queria aproveitar e fazer um chamamento para todo mundo que tá aqui.
Só se você gostou da história, né? Eu queria que eles não levassem nenhum potinho pra casa hoje. A gente consegue zerar? Com Vamos honrar o certeza. parceiro? Só guarda o meu, pelo amor de Deus. Eu já te conheço, não leva tudo. Seu marido come, sua esposa come, seu filho come. Vamos zerar? Vamos fazer essa. Pode ser? Gratidão pela. Poxa. Tamires, Ailton, eu quero pedir licença pra todo mundo. Por favor. Só pra encerrar. Pô, que história, obrigado aí por vocês terem contribuído aí com a gente. Tô saindo com o coração mais quente aqui com a história de vocês. Tenho certeza que tem muita coisa grande aí pra vir pra vocês. O que eu puder ajudar, pode contar comigo. E, pô, tem um personagem aí nessa história que fiquei curioso aqui, putz, o que será que aconteceu? Que é, pô, a pochete. O que aconteceu, putz? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Ela tá guardada, tá escondida? Como é que funciona? Eu tive que jogar Foi por isso. porque O culpado foi o Pedro, o então. Pedro chegou, o Ayrton já tinha me Não, por vocês verem que santo de casa não faz milagre. Eu falei, pelo amor de Deus também, ele sai Eu amava fora essa pochete. pochete. Você tá parecendo um motoqueiro com essa pochete. Eu amava. Aí ela falava assim, não, isso aqui é pra mim guardar meu dinheiro, coloca um celular e que não sei o quê, minha mão tem que ficar livre pra ver. Ah, meu Jesus. Aí, graças a Deus falou assim, peraí, vou colocar o Pedro aqui, né? Ele veio Nossa, ele falou de um jeito tubarão, viu? Deixa essa pochete. Tá bom. Foi. Ele falou desse jeito. Aí eu disse, meu Deus. Ele falou o nome, aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que deixar. Tinha Aí que eu ter fiquei- enquadrado a pochete pra ela ficar de recordação. Colocar lá no escritório da fábrica da Mucocada. Aí que é verdadeira tentação, melhor não, bicho. Tu tá vendo, né? Bom, Tamires, Ailton, eu quero pedir licença para todo mundo e falar em nome de todo o grupo do GEB que nós somos muito gratos por termos vocês como companheiros, por podermos conhecer a história de vocês, podermos conhecer a empresa, os produtos de vocês e esse carinho que vocês têm não só pela Amo Cocada, mas por cada um de nós, por cada cliente, por cada pessoa que vocês encontram, porque isso nos inspira também nos nossos negócios, nas nossas vidas, para que a gente seja melhor. Então, vocês tocam já outras vidas com atendimento, com contato, você já ensina outras pessoas, mesmo sem saber que está ensinando, você ensina com o seu exemplo. Então, a Amo Cocada, na minha visão, e acredito que na visão de todos, é muito mais do que uma empresa que vende cocada, que vende doces. É uma empresa que impacta de forma positiva a vida das pessoas. Então, em nome de todo mundo, eu quero agradecer vocês e agradecer intimamente, de uma forma individual, agradecer a oportunidade. Vai ficar marcado no meu coração também de ter entrevistado vocês aqui no GEB Talks. Foi uma oportunidade ímpar para mim e um aprendizado muito maior também, de poder estar aqui do lado de vocês, ouvir esses detalhes das histórias de Eu vocês. fiquei nervosa quando eu soube que era você. E eu fiquei nervoso quando eu soube que era você, mulher. Então, nervoso com nervoso, dá tudo Tu certo. ficou nervoso? Fala aí pra todo mundo ouvir. Uai, porque eu tô aqui no meio dos vocês dois. Pensa que você falou E agora? sobre a Falei timidez. tanta coisa. E tu falou uma coisa que me marcou, disse sobre a timidez. Ele disse que se fosse outro momento, não teria me conhecido, por você ser tímido. Ah, sim, é verdade. É verdade. Então foi uma oportunidade ímpar para mim também. Obrigado por terem aceitado esse convite, obrigado por terem permitido que eu estivesse aqui com vocês. Mas é tudo nosso. E peço para quem tá no YouTube, deixar o like, se inscrever no canal, para acompanhar mais e mais histórias poderosas iguais essas. E pedir para todo mundo aqui uma salva de palmas para Tamires e Ailton da Amo Cocada. Vamos continuar o papo, o coffee tá servido e vamos acabar com os doces da Amo Cocada. Ou melhor ainda, então. Então vamos degustar, comprar e ir para casa todo mundo feliz. Valeu, gente. Valeu, gente.